Estamos ao vivo mais uma vez na nossa live semanal, na nossa aula semanal. Fala, Max, como que você está? Tudo bem? Tudo certo? Estamos ao vivo mais uma vez na nossa live semanal. Hoje o tema é um pouco bem complexo. Complexo não, vai. Mas é um pouco negligenciado, talvez muito negligenciado. Tá? Então, hoje a gente, só para dar continuidade aqui, essa aula semanal acontece toda terça-feira, às 19 horas, e hoje a gente vai falar sobre um tema ciclo menstrual e diabetes, como manter dentro da zona alvo, como manter o controle durante o ciclo. Isso é muito importante, um tema que realmente é muito negligenciado. Algumas mulheres possuem muita dificuldade quando chega durante este período, né? Então, assim, realmente fica muito mais difícil. Então, hoje a gente vai falar sobre como manter dentro da zona alvo. Tá? Então, isso vai ser bem importante para que vocês consigam sair daqui sabendo exatamente o que deve ser feito para manter o controle, tá bom? Então, isso é muito importante. Eu vou compartilhar a tela e vocês me confirmem pelo chat se vocês conseguem visualizar, tá bom? Isso vai ser importante. Eu tenho uma paciente e uma... Pode, Max, deve, conhecimento absurdo. Olha só, pessoal, antes de dar continuidade aqui, o Max que está aqui na aula, ele está fazendo um trabalho muito incrível de divulgação e de educação em diabetes, tá bom? Não, Max, a aula é para todo mundo, tá? Independente, porque aqui tem educadores em diabetes também, tá? Então, isso é muito importante. O Max, ele está fazendo um trabalho muito legal, ele é lá do Rio de Janeiro, ele está criando conteúdo e divulgando conteúdo para que vocês possam entender um pouquinho da realidade dele em relação ao tratamento dele, em relação ao diabetes. Então, depois, Max, coloca o teu arroba aí do Instagram no chat para que as pessoas possam te seguir, te acompanhar. Muito importante que você fique aqui na aula, assim como todas as outras pessoas, para que a gente gere maior conhecimento e maior divulgação. Eu sempre falo que conhecimento é libertador e só com ele a gente consegue ter autonomia e segurança dentro do tratamento, tá bom, Max? Estou gostando de ver todo esse trabalho sendo muito bem feito, tá bom? Isso aqui vai ser muito importante. Então, o tema dessa aula ciclo menstrual e diabetes, como manter o controle. Hoje você vai sair dessa aula sabendo como que cada fase do ciclo menstrual impacta na tua glicemia, quais as estratégias para ajustar a insulina em relação ao treino, à alimentação em cada fase, e também como que você vai identificar alguns padrões, para que você consiga evitar hiper, hipo e algumas surpresas durante este período, tá? Então, é importante salientar o seguinte: o ciclo menstrual não é apenas um calendário, uma folha de papel, tá? Mas ele funciona no corpo da mulher como um relógio hormonal. As mulheres são cíclicas, né? Que muda o funcionamento por completo do corpo feminino. Tem uma paciente, como eu estava falando, né, a Lívia, eu não sei se vocês conhecem, do Se Joga no Diabetes. A Lívia é uma paciente, uma grande amiga, ela fala para mim, Johanna, ter diabetes já é bem difícil, agora ser mulher e ter diabetes realmente é a pura humilhação, porque cada mês é uma surpresa nova, é uma surpresa diferente, e eu quis abordar esse assunto porque ele é muito negligenciado. Muitas mulheres nem sabem que o período menstrual acaba impactando de uma forma tão significativa na glicemia. Então, eu quero que vocês saiam daqui com esse conhecimento e que cada vez mais vocês consigam controlar e melhorar o tratamento de vocês, tá bom? Isso acontece quando vocês têm conhecimento. Então, para mulheres com diabetes, essas mudanças têm um impacto direto em relação à sensibilidade à ação da insulina, controle glicêmico, energia, apetite e resposta ao treino. Quando eu falei que modifica todo o corpo da mulher, realmente modifica todo o corpo da mulher. Então, hoje a gente vai entender fase por fase como cada uma impacta no seu controle e no seu metabolismo. Então, isso aqui é muito importante. Das mulheres que estão presentes aqui,
Comenta aqui no chat se vocês realmente têm essa dificuldade durante esse período menstrual. Eu fiz até um post falando sobre isso essa semana, o quanto que isso é negligenciado. Várias mulheres entraram em contato justamente por conta dessa dificuldade muito grande em conseguir manter o controle durante essa fase, tá? Então, realmente é bem desafiador. Então, para que a gente consiga entender exatamente, eu dividi a aula, né, em ciclos, e os ciclos os ciclos, cada fase do ciclo menstrual, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem algumas fases bem importantes. A gente vai começar falando sobre a primeira fase, a fase menstrual, que é do primeiro dia ao quinto dia. O que acontece em relação durante essa fase, né? Então, eu coloquei aqui hormônios, tendência glicêmica durante essa fase, a questão da insulina e o treino, entre aspas, considerado ideal para este período. Então, olha só, olha o manual que vocês vão sair daqui. Vocês vão copiar e colar, ver o que vai dar certo, ver o que vai dar errado, anota, tira a dúvida, tá? Isso aqui são orientações gerais e você vai colocar dentro da sua perspectiva. Então, isso aqui é um conteúdo muito rico e eu agradeço de verdade de vocês estarem aqui presentes, aprendendo. Não é em qualquer lugar que vocês conseguem esse tipo de informação bem mastigada e bem direcionada. Então, olha só, na fase menstrual, nessa primeira parte do ciclo, do primeiro ao quinto dia, isso pode variar de mulher para mulher, tá? Mas, de forma geral, do primeiro ao quinto dia, a questão hormonal, o que acontece? Queda abrupta de estrogênio e progesterona. Esses dois aqui, esses dois hormônios, eles vão ser responsáveis por bagunçar todo o corpo da mulher durante este período e durante a fase menstrual, né, em relação ao tratamento do diabetes. Então, estrogênio e progesterona são os responsáveis por toda essa bagunça, tá? Uma hora a progesterona vai estar em maior quantidade, outra hora o estrogênio vai estar em maior quantidade, e as respostas glicêmicas, elas mudam de acordo com a quantidade desses hormônios. Então, a tendência glicêmica dessa fase menstrual, qual que é? Maior sensibilidade a ação da insulina, consequentemente, há um maior risco de hipoglicemia. Então, tem que tomar um cuidado, porque durante esta fase, há um aumento da sensibilidade à ação da insulina. Você estando mais sensível à ação da insulina, ela trabalha de uma forma melhor, você coloca a tua insulina para trabalhar no modo turbo e a necessidade de insulina diminui. Então, atenção ao risco de hipoglicemia durante essa fase, tá bom? Isso é muito importante. Como que fica a insulina? Pode ser necessário uma redução da basal ou da insulina rápida, em média de 5 até a 10%, só que essa margem, ela, dependendo de cada mulher, pode chegar até 30%, tá? Pode chegar até 30%. O treino ideal para essa fase, olha só, o treino aeróbio é interessante você manter a intensidade leve a moderada, como caminhada, bicicleta, natação. Aqui a gente também pode colocar uma dança, tá? Algo bem tranquilo. Na parte de força, é importante ter também durante esse período, porém com cargas moderadas. Não vai querer colocar cargas mais altas, treinar no pico aqui de intensidade, de força, tá? O maior benefício é que, além de melhorar o teu tratamento e durante essa fase do ciclo, ajuda a aliviar as cólicas e sintomas emocionais. Então, ter a combinação de aeróbio e força é fundamental, tanto para que você passe durante essa fase do ciclo menstrual mais tranquila e também diminua esses sintomas. Tudo bem? Tranquilo por aqui? É importante a gente deixar bem assertiva essas orientações aqui, tá? Então, quem puder, vai me dando feedback aí no chat, falando que está entendendo. Se tiver alguma dúvida também, coloca aqui embaixo, tá bom? Na fase folicular, do dia 6 ao dia 13, a gente já começa a ter algumas mudanças. Primeira mudança, aumento progressivo do estrogênio, FSH estimulando o desenvolvimento folicular.
Então, a gente vai ter um aumento progressivo do estrogênio. Lembra que no início da aula eu falei que estrogênio e progesterona são os responsáveis por bagunçar tudo? Aqui já começa algumas alterações. A tendência glicêmica nessa fase folicular, o estrogênio melhora demais a sensibilidade à ação da insulina, então você vai ter glicemias mais estáveis e controle mais facilitado. Então, isso aqui é importante, tá? Durante essa fase folicular. Aqui também, você já vai ter voltado a sensação de apetite. A gente sabe que em determinado momento do ciclo aumenta a nossa fome, tá? Porque o nosso corpo entende que durante este processo a gente está preparando o nosso corpo para um feto, né? E daí depois ocorre a fase menstrual, enfim. Só que na fase folicular já começa a voltar as questões de apetite de forma normal. Quando a gente for para a fase lútea, aí a gente aumenta essa questão de apetite, tá? A gente sente mais fome mesmo, isso é fisiológico. Então, essa questão do apetite já começa a voltar à normalidade na fase folicular. A questão da insulina, lembra? Olha só, estrogênio melhora a sensibilidade, glicemias mais estáveis e controle facilitado. Durante essa fase, geralmente não precisa de ajustes significativos, mas é sempre bom ficar de olho, porque se você tiver uma resposta muito mais intensa, a chance de redução da quantidade de insulina pode ser alta. Então, o que vai ser interessante aqui? Você monitorar de uma forma muito mais frequente, tá? Porque se você estiver com uma sensibilidade muito alta, a necessidade de insulina vai diminuir. Aqui é o momento ideal para que você aumente com toda a segurança as cargas do teu treino de força. Aqui você vai sentir disposta, você não vai sentir tanta fadiga, tanto cansaço. Então, aqui é o momento ideal para que a gente consiga potencializar o teu treino. Aqui é o momento ideal de aumentar as cargas na musculação. Aqui é o momento ideal para que você consiga ter performance, tá? Então, isso é muito importante. Exercícios, HIITs e o aeróbio, né? HIIT e aeróbios mais intensos podem ser bem tolerados durante essa fase, e o benefício é o ganho de massa muscular e a melhora da performance. Aqui você vai estar performando no auge, porque aqui a gente vai se sentir mais disposta, a gente não vai ter aquele cansaço que a gente sente, a gente não vai ter aqueles sintomas que atrapalham tudo, e a gente vai estar com um nível de força maior. Então, aqui é o momento da gente aproveitar esse período a favor do nosso treinamento. Tá? Então, isso aqui é muito importante, essa fase folicular aqui, ela é muito importante para esse desenvolvimento. Pensando nisso, nessa fase folicular, quando você consegue desenvolver esse aumento dessa carga, né, durante esses treinos, isso vai facilitar o quê? A estabilidade das tuas glicemias, tá bom? O treino de força, ele melhora a sensibilidade à insulina, reduz a resistência e mantém a glicemia mais estável, tá bom? Então, aqui é o momento de aproveitar mesmo todos os benefícios que esta fase desse ciclo pode proporcionar para a gente. Agora, a ovulação do 14º dia, mais ou menos, né, acontece algumas coisas, né, o hormônio, né, a gente vai ter um pico de estrogênio e aumento de LH, e o início mesmo da elevação da progesterona, vai começar a curva, né, então a gente vai ter o pico de estrogênio, depois ele vai começar a cair, e depois a gente já vai ter uma leve elevação de progesterona. E aí, quando chegar progesterona, é o que realmente vai bagunçar tudo. Mas vamos falar da ovulação. Tendência glicêmica durante esta fase da ovulação. A gente tem uma leve oscilação e algumas mulheres apresentam algumas hiperglicemias pontuais. Isso porque tem um início leve na elevação da progesterona. Progesterona, gente, é assim, ó, muito, muito, muito assertivo. Começou a aumentar nível de progesterona, vai aumentar a resistência à ação da insulina, vai aumentar o valor de glicemia. Isso vai deixar a tua insulina cada vez mais lenta, vai fazer com que a tua glicemia fique mais alta e fique mais resistente. Então, por isso que a partir desse momento da ovulação,
você já começa a ficar de olho, já começa a monitorar de uma forma mais frequente. Para quê? Para que você possa prevenir o máximo de hiperglicemias, tá? Pode ser necessário um pequeno aumento da insulina rápida, tá? Principalmente naquelas refeições que contêm mais carboidrato, então talvez a necessidade de insulina ela pode ser aumentada por conta deste leve aumento do hormônio progesterona. Então é muito bom testar. Então você pode anotar a cada ciclo, a cada mês, como que funcionou o teu ciclo. É importante, depois eu vou falar sobre isso, sobre ter um diário do ciclo, tá? Existem aplicativos hoje que você consegue colocar mensagens, notas, colocar os sintomas que você está sentindo em cada ciclo, porque cada mulher vai ter um ciclo diferente. Não é receita de bolo, é igual diabetes. Cada mulher vai ter um ciclo menstrual de forma diferente e vai sentir de forma diferente também. Tá? Então, isso é muito importante. Então, é interessante você ter um diário para que você consiga anotar, para que você consiga encontrar algum tipo de padrão. Isso vai ser muito importante. Eu tenho uma paciente que, quando ela começa essa fase, o ciclo dela é bem controlado, né? Ela já coloca no alarme dela, no calendário dela, porque ela começa a aumentar a insulina basal durante esse período. Ela coloca no calendário e um alarme. E aí ela já entende que ela vai ter que fazer o ajuste da basal, aumentando essa dose de insulina basal, para começar esse período, tá? O treino ideal aqui, a gente colocou aqui força, tá? Ainda favorável, porque ainda você vai estar no pico de estrogênio, então força aqui é muito bem-vindo. Então, aumente as cargas ainda, cargas mais altas durante esse período, treinos mais intensos, aqui você vai ter muito mais performance e você vai conseguir entregar mais nos treinos, tá? Agora, é importante, como a gente vai ter uma elevação aí da progesterona, é importante você monitorar e ter um pouco de cuidado com glicemias acima de 250, tá? Evitar começar o treino de força com a glicemia acima de 250, porque se você começar o treino de força com esse valor de glicemia, a gente sabe que o treino de força de alta intensidade promove uma tendência de alta na glicemia. Como você já vai ter uma leve resistência por conta do início ali da progesterona, você pode ter hiperglicemias mais pontuais. Se você começa pelo treino de força com a carga lá em cima, a chance de você aumentar este valor de hiperglicemia e ir lá para 300, 300 e pouco, é muito alto. Então, a gente não quer isso. Se você estiver com hiperglicemia, comece com exercício aeróbio. E aí você vai fazer o exercício aeróbio, cerca de 15 minutos, vai para a esteira, vai para a bicicleta, fica ali caminhando, pedalando de forma leve, para que a tua glicemia tenha essa tendência de queda, para que depois você comece a fazer o seu treino de força. Então, espere a tua glicemia voltar para a zona alvo, para que você comece o teu treino resistido. Isso vai ser muito importante. Vamos beber água. Tá? Então, feijão com arroz aqui, hein? Glicemia e hiperglicemia, tá? Quando você estiver com hiperglicemia, começa com exercício aeróbio de baixa intensidade e longa duração para mudar a tendência. Então, aí vai ter uma tendência de queda, você já vai começar a voltar para dentro da zona alvo e aí você começa seu treino de força, tá bom? Então, isso é muito importante. Agora, estratégia prática durante esta fase. Olha só, reforçar o monitoramento da glicemia antes, durante e depois do treino. Isso aqui vai ser importante para a gente entender como que o exercício físico está contribuindo ali naquele momento. Então, lembra, diabetes é teste. Teste diário. Anota o que deu certo, anota o que deu errado, anota a sua alimentação, anota contexto, anota gripe, anota ciclo menstrual. Para quê? Para que quanto mais dado a gente tem, mais informações a gente consegue analisar e interpretar, e com isso a gente consegue encontrar padrão. Encontrar padrão no diabetes é muito importante, porque aí a gente consegue ser muito mais assertivo nas nossas ações, pensando principalmente em prevenção de hipo e de hiper, tá? Então,
Isso é muito importante. Agora, a gente vai para a fase lútea, que é uma das fases mais difíceis do ciclo, tá? Que é onde há a maior bagunça, é onde há a maior dificuldade. Então, na fase lútea, que corresponde ao 15º ao 28º dia, é uma fase onde você vai ter aqueles sintomas bem característicos de cansaço, fadiga, indisposição, que é só ficar na cama, vai aumentar a fome. Então, o consumo calórico vai aumentar durante este processo, você vai estar mais indisposta. Então, é nesse momento em que tudo vai contribuir para que você tenha maior dificuldade no controle. Você vai sentir mais fome, você vai comer mais, você não vai conseguir treinar direito, porque você vai estar fadigada, você vai estar cansada, você não vai estar disposta, então você não consegue performar, você não consegue entregar resultado. Consequentemente, a glicemia está uma loucura, fica lá em cima, não abaixa, insulina vira água, e aí você se desespera, tá? Então, é muito importante. Este período aqui, realmente, ele é o mais desafiador. O que acontece, Johanna? Acontece o seguinte, hormônios durante essa fase. O estrogênio ele ainda é presente, só que em pouca quantidade, e agora quem que é o predominante, o protagonista de tudo? Deixa eu colocar em negrito aqui, é o progesterona. E é esse hormônio que causa toda essa dificuldade em relação ao tratamento, tá? Então, durante o tratamento, durante esta fase, é a maior dificuldade mesmo. No metabolismo, a progesterona reduz a sensibilidade à ação da insulina, consequentemente, aumenta a resistência. Aumentando a resistência à insulina, vai aumentar os valores da tua glicemia. Aumentando os valores da tua glicemia, você vai precisar de mais insulina. Tá? Então, a gente precisa entender cada etapa do ciclo para que a gente entenda cada fase, para que a gente aprimore cada vez mais. Então, olha só, a gente tem a progesterona dominante. Progesterona diminui sensibilidade, automaticamente aumenta a resistência. Isso quer dizer o quê? Vai precisar ajustar dose de insulina. Toda vez que tua resistência está mais alta e tua sensibilidade está mais baixa, você vai precisar fazer o ajuste de insulina, porque a tua necessidade de insulina vai aumentar. Então, muitas mulheres precisam aumentar a basal cerca de 10 a 15%, podem chegar até 30%, dependendo de cada caso, e também reforçar a insulina rápida, tá? Então, talvez você também vá precisar aumentar a quantidade de insulina rápida. Lembrando, cada ajuste de insulina, ele é feito de forma individual. Não faça os ajustes de insulina, tanto basal quanto rápida, no mesmo momento, no mesmo dia, porque pode dar muito ruim. A chance de você ter uma hipoglicemia é muito grande. Primeiro ajusta a basal, depois de 3 dias, não é mais a basal, ajusta rápida, anota. Sempre, qualquer ajuste, eu sempre bato na mesma tecla, toda live, toda semana. Qualquer ajuste de dose de insulina, pelo menos 3 dias, para que a gente tenha dados importantes e característicos dessa resposta, desse teste que a gente está fazendo. Tá, então, isso aqui é muito importante. Então, é interessante que vocês façam esses ajustes, sempre conversando com a tua equipe médica, com o teu profissional de saúde, para alinhar essas doses desse medicamento, essas doses da insulina. Agora, imagina se você estiver no ciclo menstrual, na fase lútea, e ainda estiver com alguma gripe, alguma infecção, algum quadro, né? Algum outro tipo de doença junto. Aí fica muito mais desafiador. Esse aumento vai aumentar mais ainda essa questão desse ajuste da insulina. Então, por exemplo, a Dave, uma paciente, estava no processo da fase lútea e ela acabou tendo uma gripe muito forte durante esse período. E parecia água a insulina, aplicava, não reduzia, aplicava, não reduzia. Ela teve que fazer todo um ajuste
porque a necessidade de insulina dela precisou aumentar muito, porque ela estava durante a fase lútea, e também ela estava com gripe, e também teve a necessidade de tomar alguns medicamentos, e esses medicamentos aumentavam a resistência à ação da insulina. Então, imagina, virou uma bola de neve, e aí a necessidade de insulina vai aumentar mais ainda, tá? A resistência fica mais alta, a necessidade de insulina aumenta, e aí você vai se sentir cada vez mais cansada, fadigada, porque realmente é muito cansativo tudo isso, tá? Então, é muito importante a gente sempre associar ao contexto, tá bom? Alguns sintomas adicionais durante essa fase, TPM, irritabilidade, inchaço, compulsão alimentar, queda de energia, tudo isso acontece aqui, gente, aquele momento que a gente encontra uma tristeza, olha, estava falando errado, uma tristeza que não tem sentido, não tem significado, e a gente fica triste, a gente chora, a gente fica mais emotiva, é aqui onde a gente vai querer comer porcaria, né, porcariada, a gente vai querer comer muito doce, a gente vai querer comer comidas com teor de gordura mais alto, pizza, lanche, e vem assim, é uma vontade que vem, quando a gente vai entender, opa, estou na fase lútea, e aí começa tudo a fazer sentido. Quando a gente consegue identificar cada fase do ciclo, a gente consegue ter maior inteligência para entender em qual fase do ciclo, opa, é meu ciclo menstrual. Então, a gente consegue ter escolhas muito mais conscientes em relação ao momento do ciclo que a gente está. Tem momentos que eu estou, assim, muito triste, para baixo, não sei o que está acontecendo, está tudo bem na minha vida, e do nada eu fico muito, opa, estou na fase lútea, realmente é da fase lútea, ou então quero comer uma vontade absurda de comer algum doce, alguma comida bem gostosa, bem cheia de gordura, assim, pizza, lanche, churrasco, enfim. E aí eu vou identificar, eu estou na fase lútea. Então, aqui começa toda a alteração do ciclo, tá? Então, TPM, irritabilidade, inchaço, né, retenção de líquido, compulsão alimentar, queda de energia, fadiga, dor de cabeça, tudo vai acontecer aqui, tá? Então, aqui realmente fica bem mais difícil todo o tratamento em si. A tendência glicêmica é o momento de maior resistência à ação da insulina da mulher, tá? Então, tendência de hiperglicemias, especialmente pós-prandial, ou seja, pós-alimentação. Principalmente porque você vai se alimentar, vai fazer uma refeição completa. Você vai estar mais resistente. Provavelmente, a dose que você utilizaria da insulina rápida não vai ser a mesma, e aí vai gerar um pico nas alturas e vai diminuir muito a velocidade de queda dessa glicemia, tá? Então, isso é muito importante a gente entender e ter esse discernimento para entender que durante este período vai ter que reaver as doses de insulina, conversa com o teu médico, explica, fala o que você está sentindo, qual é a fase, porque ele vai ter que reajustar, porque esse reajuste é necessário, tá? Então, fica aí a estratégia para que vocês consigam entender que, principalmente pós-alimentação completa, esses picos podem ser bem maiores, porque a dose de insulina não vai estar acertada, porque vai ter maior resistência à ação da insulina. Aqui é importante dizer o seguinte, aqui é o momento ideal para você dar uma ênfase maior em exercícios leves e de longa duração, tá? Então, aqui o aeróbio, ele é muito bem-vindo, mas principalmente pós-refeição, para ajudar a diminuir o pico. Então, você fez a tua alimentação completa, aplicou a dose comum de insulina, que era para aquela refeição, para evitar o pico, vai fazer uma caminhada depois, vai fazer uns agachamentos, uns polichinelos em casa, não precisa sair propriamente dito para caminhar, dá volta na casa, vai para corredor, vai e volta, enfim. Ou no apartamento, sobe e desce escada, dentro de casa dá para dar volta na casa, enfim, dá para fazer exercício de qualquer forma, tá? O exercício físico a gente consegue adaptar. Então, aqui é muito importante, caso vocês consigam fazer, principalmente depois dessas refeições, onde há um aumento significativo da resistência à ação da insulina, a gente diminui esses picos, tá? Então, isso vai ser muito importante.
O aeróbio aqui, então, a gente precisa dar uma ênfase maior nessa parte durante essa fase do ciclo. Então, coloca a intensidade lá embaixo desse aeróbio, vai fazer uma caminhada leve, tranquila, tá? Andar de bike ou até então uma corrida mais tranquila, mas sempre um aeróbio contínuo, de baixa intensidade e longa duração, tá? Vai auxiliar a melhora da resistência à ação da insulina. Então, você vai utilizar o exercício físico a seu favor. Como tua resistência vai estar muito alta durante essa fase lútea, outra estratégia que você pode adotar é a prática de exercício físico de baixa intensidade para ajudar a colocar essa glicose do lugar dela, que é no músculo, tirar do sangue e colocar dentro do músculo para reduzir esse valor de glicemia, e também para ativar a tua insulina. Eu costumo falar, colocar a insulina em modo turbo para diminuir essa resistência. Então, o aeróbio aqui, ele é muito bem-vindo, tá? Para ter nos teus treinos durante a semana e também para incluir depois das refeições, principalmente durante essa fase lútea. Os treinos de força devem ser mantidos, por mais que você vai estar mais fatigada, mais cansada, é importante manter os treinos de força, mas com as cargas ajustadas. Você não vai ter mais aquele aumento de carga como era na fase folicular, por exemplo. Aqui você vai manter uma intensidade mais baixa para manutenção dessa massa muscular, dessa força, tá? Então, isso vai ser importante. Mantenha o treino de força, aumenta os treinos aeróbios, tá? Para que você tenha maior equilíbrio durante essa fase, que é a maior dificuldade durante o ciclo menstrual, realmente a fase lútea, tá? Então, isso vai ser muito importante, tá? Estratégia prática aqui, fracionar os treinos ou reduzir a intensidade nos dias de maior fadiga. Como eu falei anteriormente, aqui você vai ter a TPM, você vai ter irritabilidade, você vai ter inchaço. Então, é muito importante que a intensidade dos treinos não esteja alta durante este período, porque você não vai conseguir performar, você não vai conseguir fazer naquela intensidade, e aí você vai se frustrar. Então, durante esta fase, é importante você diminuir as cargas, fazer algo bem mais tranquilo na musculação e potencializar os exercícios aeróbicos, tá? Você pode dividir a tua sessão de treino, então faz a musculação em um momento, os treinos aeróbicos depois das refeições, ou então você pode fazer os dois juntos, mas é importante diminuir principalmente a intensidade. E também, principalmente nos dias de maior fadiga, cansaço, tá? Porque realmente fica muito mais difícil de realizar o exercício e de performar. Então, isso é muito importante deixar claro aqui, tá? Alguma dúvida específica, coloca no chat para que a gente consiga responder. Ou então, se você não tiver vergonha, pode abrir o microfone para perguntar. Fica à vontade, vocês que fazem essa aula aqui, tá? Agora eu vou passar, já que a gente passou em cada fase do ciclo, então, a fase menstrual, a fase folicular, a ovulação e a fase lútea, a gente vai passar por algumas estratégias gerais que vocês já podem ir adotando, tá? Só um resuminho. Se preocupem em entender mais a fase folicular e a fase lútea. São essas duas fases que vai ter maior alteração no teu controle glicêmico e na tua performance pensando em exercício físico. Fase folicular e fase lútea. Lembrando, fase folicular é a melhor fase para que a gente aumente as cargas, performance total nos exercícios, é aqui onde a gente vai conseguir performar mais. Fase lútea, diminuir essas intensidades, onde vai ser o maior desafio do controle, por conta do hormônio progesterona está lá em cima, vai ser o pico, tá? E na fase folicular é o contrário, na fase folicular o estrogênio vai estar lá em cima, enquanto a progesterona vai estar lá embaixo, tá bom? Então, olha só, algumas estratégias gerais que você pode aplicar no teu dia a dia para que você já consiga, de fato, colocar isso em prática. Eu coloquei aqui 4 estratégias gerais, tá? Bem básicas para que você já consiga aplicar bem tranquila. Olha só, cada mulher, como eu falei, tem um padrão diferente, né? Então, o meu ciclo menstrual vai ser diferente do ciclo da Luana, que vai ser diferente do ciclo da Carolina, que vai ser diferente do ciclo da Soraya, e vai ser diferente do ciclo da Tayana, tá? Então, é importante dizer o quê?
Pega um caderninho, pega o bloco de notas do teu celular, baixa alguns aplicativos de controle menstrual, no período menstrual, para que vocês possam registrar não só os valores de glicemia, mas também os sintomas, tá? Por pelo menos os 3 ciclos, para que a gente possa identificar e realizar ajustes personalizados para cada fase do ciclo menstrual. Então, por isso que ter essa consciência e ter essa rotina de anotar durante o período menstrual vai ser muito importante para que a gente identifique padrões. Então, crie um diário do seu ciclo menstrual e que você possa anotar os padrões de glicemia, os valores de glicemia, junto com os sintomas que você está sentindo durante cada parte do teu ciclo. Isso aqui é ouro. Você chegando com isso aqui para o teu médico, para o teu endocrinologista, ele vai conseguir ajustar as tuas doses de insulina de uma forma muito mais precisa. E isso acontece todo mês, não é algo pontual. E quando a mulher não consegue controlar durante o período menstrual, isso vai ter reflexo a longo prazo na hemoglobina glicada. É muito mais desafiador para uma mulher que tem diabetes tipo 1 conseguir controlar a glicemia por conta do ciclo menstrual todo mês, comparando com um homem com diabetes tipo 1, por exemplo. Tá? Então, realmente fica bem mais difícil, e fica mais difícil quando você não tem dado, quando você simplesmente segue a tua vida e passa por aquele momento só existindo mesmo, com as glicemias lá em cima, não entendendo nada, enfim. Então, anote. Regrinha aqui, anotar, tá? Tecnologia. Se você tem acessibilidade, se você tem um dinheirinho sobrando, vale muito a pena você comprar um sensor de glicemia durante este período, para que você entenda como é a resposta glicêmica em cada parte do teu ciclo. Vai ser interessante. Se você conseguir, por exemplo, um sensor, 2 sensores, né, durante o mês, você vai conseguir rastrear e mapear todo o teu ciclo. E aí você vai entender o comportamento da tua glicemia, os ajustes que você vai precisar fazer em relação à insulina, você vai entender os sintomas vinculados a cada parte do ciclo. No sensor vai estar tudo bonitinho. Vai ter ali o registro dos 30 dias, dos 14 dias, dos 7 dias. E a gente consegue ir ajustando em cada momento do ciclo, perceber como que a tua glicemia subiu, estabilizou, enfim. Então, com a tecnologia, isso se torna muito mais incrível e de muito mais fácil entendimento. Então, se você tiver uma grana sobrando, invista no sensor para que você tenha conhecimento. A longo prazo, esses 500, 600 reais de sensor vai economizar muito, porque você vai conseguir ter muito mais controle, muito mais estabilidade, pensando a longo prazo, tá? Para evitar um possível aumento da tua hemoglobina glicada, por conta deste período, tá? Muito importante aqui, pessoas que ainda não fazem exercício físico, ou então são sedentárias, né, total, é importante utilizar o exercício físico a seu favor, também como tratamento. Então, exercício de força aumenta a sensibilidade e a ação da insulina, né? Então, e o aeróbio ajuda a corrigir a resistência. Então, utilizar esses 2 exercícios físicos a teu favor em cada momento do ciclo vai te ajudar muito a reduzir a quantidade de insulina, a reduzir a resistência, a aumentar a sensibilidade e aumentar a estabilidade glicêmica. Então, utilize o exercício físico de uma forma inteligente e estratégica, porque exercício físico não é opção de escolha. Exercício físico é tratamento. E quando você não faz o exercício físico, você está negligenciando o teu tratamento. É igual você simplesmente do dia para a noite parar de aplicar insulina ou então parar de furar o dedo. Ninguém gosta de ficar furando o dedo, ninguém gosta de ficar aplicando insulina, mas é o tratamento que precisa ser seguido. É a mesma coisa, é assim que a gente tem que enxergar o exercício físico, porque ele é tratamento, ele não é opção de escolha, tá? O 4º ponto, apoio multiprofissional.
diabetes não depende apenas do endocrinologista. Se dependesse só do endocrinologista, a gente teria resultados muito positivos, né? E aí não teria necessidade de outros profissionais fazendo todo o acompanhamento e suporte. Então, o diabetes, ele é multifatorial e multiprofissional. Então, todos os ajustes de insulina, sempre ajustado com o teu endócrino, se possível, então, ou então com os teus profissionais de saúde, com educadores em diabetes, com nutricionistas, com profissionais de educação física, com teus endocrinologistas, para que você consiga reduzir os sintomas da TPM, e passar por esse momento de uma maneira muito mais tranquila e facilitada. A gente consegue isso com conhecimento, mas o conhecimento, ele não é suficiente quando você não consegue colocar ele em prática. O conhecimento, quando você apenas possui, você vira uma biblioteca. Você só estoca conhecimento. Agora, quando você consegue colocar em prática esse conhecimento, realmente aí acontece a transformação, aí que acontece a mudança. Tem muitas pessoas que me seguem que falam, nossa, Johanna, você explica muito bem, o conteúdo é muito legal, aprendi muito com você, mas eu não consigo colocar em prática. E aí trava. Ela sabe o que precisa fazer, mas ela não consegue colocar em prática, tá? Então, o mais importante aqui, além de conseguir ter acesso ao conhecimento, é conseguir colocar ele em prática, tá? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida específica em cada parte do ciclo? Quer compartilhar como que é a tua experiência com a tua fase em cada ciclo? Coloca aqui embaixo, caso você queira compartilhar a tua experiência, para que a gente consiga expandir a nossa fonte de informação aqui, tá? Informações importantes. Se você gostou dessa aula, se te ajudou de alguma forma, que é um conteúdo muito rico, tá? A gente está aqui há 40 minutos conversando sobre isso. Toda semana, toda terça-feira às 19 horas, a gente se encontra aqui para falar sobre um tema específico. E isso aqui é ouro. Isso aqui você não encontra em qualquer lugar, gente. Então, se você gostou, eu vou deixar o link para que você possa enviar para mais pessoas que têm diabetes, que querem aprofundar os seus conhecimentos, que querem melhorar o seu tratamento, tá? Então, manda o link de inscrição para que você possa ter todos os avisos, para que você participe de todas as aulas. Aqui, você consegue tirar dúvida ao vivo comigo, você liga a sua câmera, você liga seu microfone, escreve no chat, que você tem contato direto com um profissional de saúde, a teu favor, durante 1 hora, de forma totalmente gratuita. Utiliza isso a teu favor, tá? Então, tira dúvida, peça informação, porque tudo isso vai melhorar o teu tratamento. Se você gostou dessa aula, quer dar um feedback, manda lá no direct do Instagram. Oi, Johanna, tudo bem? Participei da tua aula, muito obrigado, me ajudou. Foi muito boa, então, não entendi, a tua forma que tu explicou foi muito difícil. Me dá feedback, é importante que eu tenha esses feedbacks de vocês para que eu consiga aprimorar cada vez mais essa aula e para que essa aula ela realmente continue por muito tempo, tá? Então, eu preciso dessa troca de vocês, tá bom? Agora, se você quiser entender o porquê e o motivo da tua glicada estar acima de 7. Se você quer reduzir a tua hemoglobina glicada para abaixo de 7, é muito importante que você faça um mapeamento estratégico da glicada para entender quais são os pontos de travamento no teu tratamento que está impedindo que a tua glicada realmente consiga abaixar. E para isso a gente precisa mapear a tua hemoglobina glicada de acordo com os 7 pilares do tratamento. Então, se você tiver interesse e quer entender os pontos de travamento no teu tratamento, o link para que você possa concorrer ao mapeamento de forma gratuita está aqui. Vai ser uma consulta de até 1 hora, 1 hora e 15 comigo, onde eu vou te mostrar e realizar esse mapeamento contigo, tá bom? Então, vai ter aqui o link do mapeamento, se inscreva para concorrer, tá? Eu abro isso daqui de forma gratuita para que vocês possam ter acesso e concorrer isso de forma gratuita, quem participa da live, tá? E a próxima aula, doença, febre, infecção, o que muda no teu tratamento, na tua glicemia e nos teus ajustes de insulina. Eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui nessa terça-feira, mais uma terça-feira, nossa 9ª terça-feira, estamos entrando no nosso 3º mês de aulas totalmente gratuitas aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, espero todos vocês na próxima aula. Beijo, boa semana.